não conseguiu transformar essa qualidade em espaço. Você tinha o Thiago Maia como Esse opção. Flamengo depende muito de um espaço que o adversário dá, mas ele está tendo dificuldade em criar esse espaço quando o adversário se fecha. Então acho que talvez esse tenha sido o questionamento que o Renato se incomodou. Não é pela derrota em si de ontem, é por um Flamengo que deixa cair um pouco o nível às vésperas de confronto importante. Foi assim, por exemplo, aquela derrota para o Internacional antes do jogo de Libertadores. Foi assim, por exemplo, o empate no Campeonato Brasileiro antes do duelo decisivo. Foi assim, mais uma vez, um Flamengo que parece que não pisa tão fundo no Campeonato Brasileiro no final de semana, às vésperas de decisão de mata-mata. Então, acho que mobiliza um pouco, né? Exato. A cobrança vai muito mais por aí. Não é só por, perdemos um jogo, não é o fim do mundo. Também, mas é a falta de repertório, é a intensidade que se diminui de uma torcida que quer sim brigar por todos os títulos, de um clube que se acostumou a brigar por todos os títulos nos últimos anos. Então, acho que o tom de insatisfação e talvez de alerta veio muito mais por isso ontem. E lembrando, tinha um Grêmio do outro lado bem postado, como falou o Sormani, que é um Grêmio diferente pelas mãos do Filipão, um Grêmio que saca o Kahneman, acerta a sua linha defensiva, trava um Flamengo. Tinha mérito do outro lado também. Meninos, olha aqui, ó, vocês vão continuar aí com a gente, claro, pra gente girar essa conversa, mas eu quero também botar o Pascoal e o Zé nessa roda, porque tem, só pra fazer um parênteses, né, o Pedro cita o Everton Ribeiro, o Renato depois na entrevista coletiva diz que o Everton já entrou desgastado fisicamente, então talvez isso explique, mas o fato, Zé, Pascoal, é que já foi um Flamengo sem o brilho, sem a organização coletiva e sem o brilho individual, né? Não teve uma peça ontem que chamou pra si e puxou o controle desse jogo. Claro que tem o mérito do Grêmio do outro lado, Zé, mas assim, pra você o que pesou mais pra gente começar a entrar nas mudanças feitas ali durante a partida? Isso que eu tô colocando do jogador ou as mexidas do Renato? Porque também há que se olhar isso aí, hein? Não, mas boa tarde, Dani, boa tarde, Pascoal, seu Sormani, Pedro Ivo, Pedro, né, lá no Rio. Eu acho que é natural o Flamengo encontrar dificuldades com determinadas equipes, né? O Flamengo jogou contra o Grêmio quantas vezes? Como foram os jogos, né? O Felipão é inexperiente da bola, o Felipão não consegue enxergar os pontos fracos, os pontos fortes do Flamengo. Ele sabe, ele armou a sua equipe bem organizada, tirando, marcando pressão, deixando realmente o Flamengo em dificuldades, e aí entra a questão da imprevisibilidade, né? Que um gênio, por exemplo, como o Arrascaeta, é capaz de criar através de uma jogada, de um lançamento, de uma assistência, de um chute de fora da área, e aí falta, né? Falta, primeiro que o Arrascaeta eu acho que não tem jogador que pode substituí-lo dentro do Flamengo. Quando ele não joga, as características do Flamengo são outras. O Everton Ribeiro está desgastado, então por que colocou? Nós falamos sempre aqui sobre o elenco do Flamengo, então por que colocou? Poderia colocar o Vitinho lá aberto. Talvez por já não ter o Arrascaeta, né? Então, mas aí você pode mudar o sistema, põe o Vitinho aberto, coloca o Pedro e o Gabriel lá na frente, até para fazer uma surpresa para o próprio treinador adversário, né? Então tem esse tipo essas situações que poderiam ter sido evitadas, né? Para depois, parece que não vou dizer que é uma muleta, mas já é uma desculpa pronta. Não, o Everton Ribeiro, não, ele entrou desgastado e tal. Eu acho que é natural, o Flamengo vai encontrar times que vai colocar o Flamengo em dificuldades. O Thiago Maia, as mudanças, né, com os jogadores de frente, aí você, dependendo das mudanças e como foram feitas ontem, você dá a possibilidade do Grêmio só se posicionar, preencher os espaços e os atacantes ficam sem espaços para se movimentar. O que o Pedro falou é uma verdade e isso acontece não só com o Flamengo, mas com qualquer outro clube ou qualquer outro time que tem as características que o Flamengo tem. Se não consegue marcar o gol logo de cara, depois tem dificuldades. Né? E aí parte, como eu falei, para o lado individual dos jogadores. Aí os jogadores começam a chamar a responsabilidade. O Flamengo tem muito disso por conta da personalidade dos seus jogadores. Mas quando encontra uma equipe que é chata em termos de marcação, tem um treinador chato, motivacional, né? Que é aquele cara que deve ter colocado ali, né? Porque o jogo ontem foi mais emocional também, um pouco mais sanguíneo. Nós vimos aí as provocações. Então tem isso tudo, o Flamengo vai jogar. O Renato falou, todo mundo joga a vida contra o Flamengo. O Renato não é inocente, né? O Renato sabe do que ele está falando. Aí não dá para ele poder usar esse tipo de desculpa, especialmente o Renato, que não pode. É só lembrar o que ele falava do Flamengo no passado e ele agora é o comandante. Então não pode dar esse tipo de declaração achando que nós vamos
cair nessa ou que os próprios torcedores do Flamengo irão cair. Todo mundo sabe que todo mundo que joga contra o Flamengo vai jogar a vida, porque se você se sobressair contra o Flamengo, você tem um possível contrato, um contrato no futuro. Então, essa desculpa não colou. Eu acho que as alterações não surtiram efeito. Ele poderia ter evitado muitas das coisas, das dificuldades que o Grêmio passou, que o Flamengo passou ao longo do jogo. E do outro lado tem 11 jogadores que estavam mordidos, né? Por tudo aquilo que aconteceu e demonstraram ontem que tem qualidade também. Mas o meio-campo do Grêmio... Vai, Pascoalzinho. Daniela, um abraço a todos. Pedro e Pedro, que cenário maravilhoso lá no Maracanã. Tem razão, senhor Mânio. Boa tarde, senhor Mânio. Boa tarde, Zé. Só para dizer o seguinte, a gente não está levando em consideração o que fez o Grêmio, né? A gente está botando toda a culpa no Flamengo. Mas os 3 volantes do Grêmio jogaram pra caramba ontem. Jogaram demais. O Thiago Santos de novo jogou muito. E aí inviabiliza a saída de bola do time do Flamengo. Tá lembrado daquele primeiro jogo? O Flamengo ganhou de 4. Mas o primeiro tempo daquele jogo, como é que foi? Vocês estão lembrados? Inviabilizou o time. O Flamengo teve dificuldades, né, Jogou melhor quando perdeu o Isla. Aí o Isla saiu, o treinador fez 2 alterações, tirou o Santo, o Arrascaeta, e aí conseguiu uma modificação, acertar o posicionamento do time e ter a velocidade. Exatamente como aconteceu contra o Palmeiras. Quando ele tirou os jogadores de qualidade de passe, de trabalhar a bola, e botou um homem, como na Argentina chama de carrilheiro, o cara que vai pelo lado do campo. E aí o Michael deitou e rolou, o Flamengo ganhou o jogo. Porque muda a característica de jogo. Muda, você cria uma novidade diante do seu oponente. Agora, a gente tem que dar méritos pro time do Grêmio. O Grêmio ganhou o jogo, teve o grito do Borja, hein? Tinha gente que não queria. Borja, tinha gente que não queria. Tem também as coisas. Aí vai lá o Borja. Pascoal, posso fazer uma pergunta? Hein, Pascoal, para você? Pode fazer. Deivinho ou Borja? Não, Borja com os olhos fechados. Fecha o olho assim, Zé. Fecha o olho assim e fala, Borja! Com o olho fechado. Agora, só para dizer uma coisa. Ele foi o centroavante que sabe onde é que se posiciona dentro da grande área, que ele dá um passo para trás para ficar perto do lateral esquerdo e longe do zagueiro. Porque se ele vai no zagueiro, no confronto ele perde a bola. Ele vem no lateral, onde ele é mais alto, ele é mais forte e consegue fazer o cabeceio. Eu quero elogiar o trabalho do time do Grêmio. Eu sei que, o Flamengo é o malvadão. O Flamengo perdeu para o Internacional e para o Grêmio, 2 gaúchos no Campeonato Brasileiro. Mas por quê? Pela força, pela pegada do meio-campo do Internacional, pela força e pela pegada do meio-campo e pela vontade dos jogadores do Grêmio nessa última partida. Então, ficou um panorama bem desenhado, né, para os adversários da atitude do posicionamento do time do Flamengo. Acho que cabe ao Renato, modificar esse panorama e encontrar outros espaços e outras possibilidades de atacar o time adversário. Com certeza, passa um pouco por aí. Sr. Mânio, eu já vou jogar essa bola de volta para você. Deixa eu só dar uma pingada lá no Rio de novo com os meninos, porque eu acho que tem alguma coisa pra gente avaliar aí, por exemplo. Eu não torci pra a mangueira cair, jogar água em cima deles, não. Eu não torci. Você é politicamente correto. Só tem traíra aí. Pelo menos você, hein, não, teve gente que torceu, mas eu não torci. Eu não torci pro esguicho cair em cima de vocês aí, não. Olha aqui. Está anotando os nomes aqui. Eu tinha certeza que poderia acontecer isso no Bebê Debate. Olha aqui, deixa eu falar de futebol, não me complica. O Michael, por exemplo, a sensação que eu fiquei é que não era um jogo pro Michael. O Michael precisa do campo. E o Grêmio imposta a defesa lá perto do gol, né? Então o Michael não tinha campo. Então talvez tivesse mexido antes, depois ele despovoa ali o meio-campo para colocar os 4 atacantes na frente, meninos. Eu queria que vocês olhassem essa derrota e vissem assim, o que dá para ficar de lição mesmo, né? Para não repetir no próximo jogo, no caminho do Flamengo, na mão do Renato ali, já que tudo bem, não tá tudo perdido, mas tem coisa ali que é bom não fazer de novo. Acho que ficou, Dani, muito claro assim, que é aquela questão de você botar 4 atacantes simplesmente porque você precisa fazer gols, como o Renato respondeu. Fiz até essa pergunta, como eu disse, ele falou que precisava fazer gols, simplesmente não funciona, né? Você tem que ter algo bem definido, mas